Bem, meus amigos, as eleições se aproximam e começam as arrumações de casas, as definições partidárias, as filiações, os arranjos, né? E as tentativas de composições que vão definir, claro, o quadro eleitoral de 2022. E aqui na Paraíba a coisa começa a esquentar. E muitas novidades nós trouxemos hoje na coluna, com perspectivas de formação de federação, filiações e conchavos que estão sendo tratados nos bastidores. E um deles se diz respeito justamente ao governo do Estado. Todo mundo sabe que o Cidadania, que é o partido do governador, está ensaiando uma federação com o PSDB, que aqui na Paraíba tem como pré-candidato ao governo Pedro Cunha Lima. Evidentemente, se formando uma federação, dificilmente teria como os dois ficarem em seus partidos. Alguém vai ter que sair do partido e migrar para outra legenda para que possa justamente poder concorrer, né, nas próximas eleições. E aí aparece justamente essa movimentação feita por João Azevedo. E neste momento, aqui na Paraíba, a senha que nós temos é que todo mundo quer estar com Lula. Todo mundo está correndo atrás de Lula, porque veneziano deve lançar pré-candidatura ao governo, pelo menos esse é o balão de ensaio, né? Com apoio de Lula. Mas João, que não definiu se sai ou se fica do Cidadania, está esperando essa definição de federação, de qualquer modo também quer o apoio de Lula. E aí aparece uma figura dentro desse meandro todo, que é a figura de um pré-candidato ao Senado, o Aguinaldo Ribeiro, que até então não tinha aparecido muito na jogada. Porque até então quem mais paquerava ou tentava o apoio de João é o deputado federal Efraim Filho, que é pré-candidato ao Senado e que luta de todas as formas para conseguir esse apoio e está na chapa de João. Só que agora aparece Aguinaldo, que levou João Azevedo para uma reunião com a presidente do PT Nacional, Gleice Hoffmann, e outros membros do partido, na tentativa justamente de conseguir esse apoio de Lula à sua pré-candidatura, ou candidatura, né? E aí, como Aguinaldo entra nessa jogada? Será que Aguinaldo já está também fazendo todo o meio de campo para levar o PP para a base de Lula e fazer com que ele seja o candidato de João, apoiado por Lula, e Lula apoie os dois? E aí tiraria Efraim da reta? É algo que surge, sem dúvida nenhuma, como possibilidade. Como também, se João tem dificuldade de conseguir o apoio de Lula, e a preço de hoje Lula já teria dado apoio à pré-candidatura de veneziano, será que não é possível, por exemplo, João Azevedo sair do Cidadania e migrar para o MDB, fazer uma composição com o veneziano, ver quem poderia ser o candidato, que a preço de hoje seria João, e no futuro João apoiaria veneziano em 2026 para o governo do Estado. E aí teria a vida facilitada, porque João no MDB teria o apoio de veneziano e o apoio de Lula, e evidentemente tiraria da reta um forte candidato que seria veneziano, facilitaria a sua vida e praticamente pavimentava de uma vez por todas a sua reeleição. É possível? É sim. E em política a gente sabe que tudo pode acontecer, depende muito das conversações. E é exatamente isso que a gente vai ver nos próximos dias. Quem fica com quem? E como a casa se arruma. Portanto, a preço de hoje é difícil definir um quadro. Mas essas andanças, essas movimentações, elas são importantes para a gente entender
como o tabuleiro político vai se arrumar. Então, eu diria que todos querem o apoio de Lula, ninguém quer o apoio de Bolsonaro. Mas alguém vai ter que ficar com Bolsonaro. Eu acho que a preço de hoje talvez fosse o Pedro Cunha Lima. Ou o Pedro pode fechar a composição com Moro. Mas o interessante é que todas as pré-candidaturas postas, ou a maioria delas, tanto ao Senado como para o governo, querem o apoio de Lula. E isso pode ser fundamental no jogo de xadrez na hora de fechar apoios. Há quem diga que é possível Lula ter vários palanques aqui na Paraíba, como por exemplo agora a movimentação de Lígia Feliciano, junto com Damião, se reuniram ontem com Lula, e a informação que eu coloco hoje na coluna, né, é que Damião está conversando para ir para o PT. Lígia retiraria a sua candidatura ao governo do estado e apoiaria Lula, e aí deixaria Ciro de lado. É uma grande possibilidade também. Então são essas arrumações que a gente vai ter que esperar mais um pouco, mais alguns dias, para entender e ver exatamente o que acontece. O fato é que a política começa a esquentar, as eleições começam a tomar forma e nos próximos dias a gente vai ver justamente essas andanças, movimentações, troca de partidos, federações sendo formadas. E aí sim a gente vai poder ter um quadro mais preciso, mais claro das eleições de 2022. Portanto, esse é o panorama de hoje. Todo mundo quer o apoio de Lula. É possível Lula ter vários palanques aqui na Paraíba? Há quem diga que sim. Há quem diga que só terá um. Então vamos aguardar e ver o que acontece nos próximos dias. A coisa está esquentando. Vamos aguardar. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com, a informação mais quente. Você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder.